Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, bem-vindo no Radiosnet, bem-vindo no YouTube da Rádio Planeta Guarani. Tamo junto, vamos falar do Guarani na próxima hora, né? Hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Vamos bater um papo, vamos tentar adivinhar o que faz o técnico Pintado para a partida de amanhã. Vamos tentar adivinhar como vem o CRB do técnico Daniel Paulista. Vamos falar de Série B de Campeonato Brasileiro, 12ª rodada começando, né? Já a 12ª rodada, hein? O campeonato acaba, hein? São 38 jogos, mas 38 jogos passam, né? Passam rápido. Vamos lá, né? Tá na hora. Aliás, passou da hora, né, Guarani? Vambora, né? Temos aqui os comentários dos nossos amigos Cleiton Vendemiato e Beto Toledo também. Vamos ver o que eles trazem de assunto para nossa resenha, né? E hoje é isso mesmo, é um programa de adivinhação. Adivinhação pura por quê? Porque Pintado assume o comando do Guarani, é a primeira escalação do Pintado, nós não sabemos taticamente o que o treinador planeja, nós até conhecemos o passado do Pintado, sabemos aí das suas tendências e tal, de escalações, sua tendência de sistema de jogo, mas na prática é a primeira vez, né? A primeira vez do Pintado com o Guarani. Digo a vocês o que eu espero é um Guarani mais equilibrado defensivamente, aliás, tema esse que foi assunto de pauta da própria entrevista coletiva do treinador, né? Ele, ao mesmo tempo em que enaltece o fato de a equipe ter marcado 5 gols em 2 jogos, diz que uma equipe não pode tomar 6 gols em 2 jogos, né? Então, deve vir com uma defesa mais sólida e um meio campo mais povoado, imagino, né? Quem seriam esses jogadores para povoar o meio de campo do Guarani? Aí é outra história. E lá na frente, quais as opções? Vou tentar ir para o básico aqui, tá? Sem a menor pretensão de acertar, gerando apenas uma expectativa. Guarani com Vladimir no gol, Heitor na lateral direita, dupla de zaga novamente com o Douglas Bacelar e o Léo Santos, e a lateral esquerda, com quem? E agora? Vinícius Cauê não tem a menor condição de jogar. Jefferson está à disposição? Nós não sabemos. Se não estiver, o que você faria, Tício? Simples, eu manteria o Vinícius Iuge jogando na posição que jogou. Ah, mas é jovem, é da base, o jogo é fora. Não faz mal. O menino mostrou personalidade, né? Mostrou personalidade, então pode fazer essa função. Mas vamos além, vamos viajar um pouco mais. O Pintado não fala tanto de ajustar o time defensivamente. Então, por que não montar um sistema defensivo com Lucas Adel ou Pedro Henrique? Pode jogar pro alto ali, para mim vai dar o mesmo nível basicamente. Dá um pouquinho mais de ganho pro Pedro Henrique, porque é um pouco mais veloz do que o Lucas Adel, né? Lucas Adel ou Pedro Henrique, formando a dupla de zaga com o Douglas Bacelar, deslocar o Léo Santos para jogar como primeiro volante, já que o Guarani chega ao absurdo de não ter um primeiro volante. Por que não? Né? Matheus Bueno está de volta, deve ser escalado, escala o Matheus Bueno. Encontra mais um volante ali, o Camacho está fora, Anderson Leite. Né? Joga com meia, vai manter o Bruno Oliveira? Ok, mantém o Bruno Oliveira. E lá na frente, a tendência natural é que na frente o Pintado opte pela manutenção do Caio Dantas, obviamente, né? E como é a primeira partida, ainda segue muito do relato do trabalho do auxiliar, o Ayrton deve ganhar a posição. Tá? Então, tudo é possibilidade. Esse é um desenho muito próximo do que eu espero que o Pintado leve a campo. Se ele vai levar exatamente esses jogadores, eu não sei. Mas o desenho tático levado pelo Guarani a campo deve ser esse. Ao menos é o que eu espero. Ou joga com 3 zagueiros, ou joga com um zagueiro adaptado à função de primeiro volante, diante da carência do elenco do Guarani, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque
O Pintado chega e ele indica um jogador já, né? O jogador que ele indica é o Gabriel Bispo, né? Gabriel Bispo é primeiro volante. Então o recado passado pelo Pintado, não existe time sem primeiro volante. Ele precisa encontrar um primeiro volante para essa partida, né? E agora? Eu acho que é isso. Tá? Acho que a gente mata a charada por aí, mas vamos ter que aguardar, né? Vamos saber faltando 1 hora para o início do jogo. O jogo está marcado para 5 horas da tarde, 4 horas da tarde de amanhã a gente sabe a escalação do Guarani. E o CRB, cara? O CRB ele vem numa campanha tão ruim, né? Não tão ruim quanto a do Guarani, mas ele ocupa também o Z4. Mas ele tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos não quer dizer que ele vai ganhar os 2 jogos. Né? Precisa ganhar, precisa entrar em campo e ganhar os 2 jogos, né? O CRB vem lá na zona do rebaixamento também. O Daniel Paulista deve promover até 3 mudanças na equipe, tá? Algumas por suspensão, outras por lesão, jogadores voltando também, tá? Ele tem por suspensão o Matheus Ribeiro e o João Pedro, eles estão fora do jogo, tá? Fora do jogo. Provável CRB do técnico Daniel Paulista. Provável. Informações do GE lá de Maceió, tá? Matheus Albino no gol, Hereda na lateral direita. Cuidado com Hereda, um lateral que avança muito, né? A dupla de zaga com Fábio Alemão e Gustavo Henrique. Fábio Alemão muito pesado. E na lateral esquerda o Jorge. Bom primeiro volante Falcão, que teve dando sopa aqui, jogando no Monte Azul, Série A2, junto com Pedro Acorce em 2022, tá? Ninguém do Guarani prestou atenção no cara. Falcão de primeiro volante, Rômulo e GG no meio campo. E no ataque, Mike, Léo Pereira e o perigosíssimo Anselmo Ramon, que lá faz gols, né? Aqui passeou, serviu de spa. Tá? Esse é o provável time do CRB trazido lá pela imprensa de Maceió, no material do Globo Esporte lá de Maceió, que cobre diretamente o CRB. Esse é o pré-desenho do jogo. Como é que serão nas escalações oficiais? Saberemos às 4 horas da tarde. O que você acha? Guarani tem alguma chance de conseguir um bom resultado? Lembrando, bom resultado para o Guarani é vitória, gente. Tá? Mas o empate não pode ser desprezado. Claro que não pode. Entre os resultados ruins, o empate é o menos ruim deles. Mas bom resultado para o Guarani, no momento em que ele se encontra na competição, é apenas vitória. Não tem bom resultado de empate. Não, mas o jogo é fora de casa, está sendo injusto. Não é isso. É a situação na qual o Guarani se colocou. Ele vai enfrentar mais uma vez um concorrente direto, uma equipe que nesse momento briga pelo mesmo objetivo do Guarani na competição. Já perdeu a chance contra o Ituano. Vai perder mais uma chance? Não dá, né? É entrar em campo e tentar ganhar o jogo. É isso que nos resta. Meu amigo, fácil não é não, fácil não é não. O que você acha aí? Vem pro WhatsApp, mande sua mensagem, vamos bater um papo sobre o Guarani. Quero saber o que você pensa sobre isso tudo também. 1999-518-6483 1999-518-6483 Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, Bugrino, claro, como sempre, no momento do oferecimento dos nossos patrocinadores e parceiros. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19-97409-0875. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19-99608-0124. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. E como sempre, agradecendo demais, né? Dr. Pedro Baixo Jorge, Dr. Rafael Baixo Jorge, da Clínica Sou e do portal soumaisbemestar.com.br. Siga o @soumaisbemestar
aí no seu Instagram, você vai estar ajudando a divulgar o trabalho deles, tá? E se você mora na Grande São Paulo ou no ABCD Paulista, aí procure a Clínica Soul para qualquer necessidade que você tenha nas áreas de fisioterapia e ortopedia. Você não vai se arrepender, é um trabalho de extrema qualidade, são profissionais de extrema qualidade, uma clínica referência extremamente estruturada, tá? Roger Aires com a marca Massa Boa Alimentos Congelados. Leve essa marca aí para o mercado ou para o comércio de alimentos perto da sua casa, para você poder comprar massa boa pertinho aí, tá? E consumir o produto, porque realmente é muito bom. Esse é o nosso grande desafio aqui, tá? GM Tendas Galpões, se você tem alguma dúvida sobre o que faz a GM Tendas Galpões, acesse o site gmtendas.com.br. Aí você vai ter lá todos os serviços, todas as áreas de atuação da empresa. É um site muito bem construído, aliás. Eu, como profissional de área, digo, eu gosto muito dos sites grandes, né, dos sites complexos, mas o internauta hoje é meio preguiçoso, tem preguiça de descer e navegar por site, né? Mas você tem dúvida aí se ela pode te atender ou não? gmtendas.com.br, tá? E a Green Ion, gráfica e comunicação visual, parceira da Rádio Web Planeta Guarani, com o Leonardo Gonçalves, com a Paola Crisóstomo. Procure o Leonardo, procure a Paola, peça o seu orçamento para isso que a gente falou e para muito mais coisas aí que a Green Lion pode te atender, tá? E quando pedir o seu orçamento lá, recebeu o orçamento? Poxa, Leonardo, eu ouvi lá na Rádio Planeta Guarani, o Ortiz falou que eu tenho desconto. Aí ele vai te dar um belo desconto para você, só por estar ouvido na Rádio Planeta Guarani. Aí você já vai ganhar um bom desconto lá do Leonardo Gonçalves, né? Esses são os parceiros da Rádio Web Planeta Guarani. Junte-se a eles, porque essa missão é dura, gente. Essa missão é dura e está cada dia mais difícil, viu? Vamos ver se temos alguma mensagem, porque hoje é o pior dia para fazer programa, né? Afinal de contas, hoje... Hoje é sexta-feira! Eu não sei porquê, mas na sexta-feira a audiência da rádio cai vertiginosamente. Hoje não tem nem jogo para salvar essa audiência, tá? Então... vamos preparado aqui, né? O YouTube tá zerado, ó. YouTube tá zerado, espectadores pouquíssimos aqui, ó. Pouca gente assistindo. No Radiosnet tem um pouquinho mais, então vamos ver se o WhatsApp salva a gente, né? Vamos ver se temos alguma coisa já no WhatsApp da rádio e a gente vai correndo aqui com os comentários, né? Dos nossos comentaristas pra gente ter algum conteúdo para falar, né? A única mensagem que temos até agora é do Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Um abraço para você, Daniel. Boa tarde, família Bugrino. Ortiz, eu tenho uma opinião sobre a situação do Guarani. 1. Não é a diretoria que eu queria. 2. Não é o elenco que eu queria. 3. Não é o técnico que eu queria. Mas acima de tudo é o Guarani que eu amo. Agora é torcer para dar certo. Um abraço, amigo. E nessa situação não tem como escolher técnico, pois qual técnico em sã consciência vai encarar esse projeto? Como vocês falaram, o Guarani levou o não de um monte de treinador. Daniel, eu tenho dito aqui até para contrariedade de muita gente, né? Eu tenho certeza, e nos debates aí de grupos tem muita gente falando sobre isso também, né? Eu tenho dito o seguinte, cara, eu não torço para CA, eu não torço para treinador, eu não torço para dirigente, eu não torço para executivo, eu torço para o Guarani, né? É a camisa do Guarani que entra em campo. A camisa do Guarani vai entrar em campo amanhã contra o CRB. O técnico não é o técnico que eu queria que fosse o técnico do Guarani. Não é. Não é mesmo. Mas não vou torcer para o Pintado. Eu vou torcer para o Guarani comandado pelo Pintado. O comando do Guarani está muito longe de ser o comando que eu gostaria de ver no Guarani. O castelo de cartas da boa gestão, principalmente no aspecto financeiro, vai se desabando, vai se destruindo no Guarani Futebol Clube dia a dia. Tá? O Guarani hoje já não é mais aquele clube que as pessoas ambicionavam trabalhar como era propagandeado até pouco tempo atrás. Não é. Haja vista a dificuldade na contratação de um treinador. O Guarani tem um excesso de pessoas trabalhando no seu departamento de futebol para definir contratação de atleta. E o nível dos atletas contratados, pelo menos o pré-nível, né, aquilo que a gente não conhece do jogador, mas analisa pelo currículo, né, do atleta, não nos inspira a grandes sonhos, a grandes desejos. Então, nós criamos o que no Guarani? Nós criamos uma repartição. Não é uma repartição pública, mas é uma repartição. Tem o ajudante do ajudante do ajudante do ajudante. Né? Mas dentro disso tudo, lá dentro do campo, quando a bola rola, é a camisa do Guarani. E aí eu vou torcer sempre.
E até disse ontem, repito hoje, Pintado muito longe de ser o técnico que eu gostaria de ver comandando o Guarani, mas agora Pintado é o treinador do Guarani. Né? Observei pelas redes sociais ontem, o pessoal da Guerreiros da Tribo esteve lá no Brinco de Ouro, conversando com o Pintado, foi recebido por ele. Aliás, tem uma foto engraçadíssima lá do Pintado olhando com uma cara meio estranha lá para um dos integrantes da Guerreiros da Tribo, que estava lá se reunindo com o treinador, né, e tal. A foto é legal. Entra lá no perfil da Guerreiros no Facebook, lá dá uma fuçada que você vai ver lá. Uma foto, é a última foto da postagem deles lá, o Pintado com uma cara meio esquisita lá, olhando para os caras. Acho desnecessário passar para o Pintado a importância do derby. O Pintado já jogou derbys e perdeu. Perdeu 2 derbys e empatou 1, né? Então, ele sabe a importância do derby. Ele já foi muito atrapalhado no seu trabalho lá na perua, né? Perdendo derbys. Então é desnecessário passar para ele a importância do derby. Para mim, o que tem que ser passado para o Pintado agora é a importância de recuperar o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. A seriedade no trabalho, na condução do Guarani Futebol Clube. Por quê? Porque o derby é o jogo daqui a uma semana. Legal, vamos falar do derby. Mas o derby vale 3 pontos para o Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse momento não tem mais essa de campeonato à parte, não. O derby agora é mais um jogo da Série B e mais um confronto direto. Tá? Imagine o Guarani ganhando o jogo do CRB, o Guarani vai a 8 pontos. Pega o derby, ganha. Contando com tropeço piruístico nessa rodada também, né? Aí o Guarani vai, faz o derby, ganha o derby também. Vai a 11 pontos. A piruada tem 12. Nós vamos ficar um ponto atrás delas. Nós podemos até não sair da zona, mas nós vamos botar elas na zona. Tá? Então, e aí na outra rodada, por isso que a gente fala aqui que sair da zona do rebaixamento é um projeto para várias rodadas, né? Eu cito 5. Então que seja primeiro o jogo contra o CRB. Eu vou torcer muito para isso, viu? Mas vou torcer muito. Muito mais do que a minha razão fala que eu tenho que torcer. Marcinho Carvalho, boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Ortiz. Amanhã tem que ser no coração. Abraço e ótimo programa. Obrigado, Marcinho. Não só no coração, né, Marcinho? Na organização, né? Na proteção defensiva. Por quê? Porque o time do CRB vai jogar em casa diante do seu torcedor e vai querer propor o jogo. O CRB vai querer dar um resultado para o seu torcedor, né? O CRB vai querer presentear o seu torcedor com uma vitória. A situação lá também não está fácil na Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem que ter organização. Assertividade quando tiver a chance de fazer o gol e assertividade no sistema defensivo. Né? Marcando bem, cada um marcando o seu, todo mundo cumprindo função tática, uma escalação coerente. Espero ter uma escalação coerente dessa vez, né? E vamos torcer. Vamos torcer e torcer muito, né? Vamos torcer e torcer muito. Áudio no ar é ele. Opa, achei que ele não viria hoje, né? Áudio nosso de cada dia do Guilherme Sampaio. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz. Boa tarde a todos os irmãos aí que estão ouvindo. Vamos lá, véspera de mais um jogo do Guarani. Véspera de renovar as esperanças, né? Eu xingo, eu falo, mas é complicado, né, meu companheiro? Chega na véspera do jogo, no dia do jogo, a gente que meio que muda a chave, né? Começa a acreditar que vai ser diferente, né? A gente é todo trouxa mesmo, né? Mas vamos lá, velho. Eu acho que essa troca de técnico aí, independente de ser o Pintado ou seu Ancelotti, qualquer um que seja, eu acho que dá uma motivação extra aí para quem tá no time, né? É chato ficar falando nisso, né, cara? Acho que a gente faz 300 anos que tá debatendo isso, mas eu espero que o Pintado jogue ali num 4-4-2, né? Que ele tenha a visão de enxergar que o povoamento ali do meio de campo, principalmente para jogar fora de casa, seria mais adequado, né? Mas contra o Avaí nós fomos ofensivos e perdeu, né? Por mais que tenha tido um pouco de evolução, perdeu, né, cara? Eu acredito que um meio campo ali com Anderson Leite, principalmente, né, como titular ali, Matheus Bueno, enfim, mais um outro volante, não sei a condição do Lucas Araújo ali.
E um meia que para mim pode ser o Luan Dias. Eu achei que o Luan Dias não foi perfeito, né, no último jogo, mas eu vi um pouco mais de movimentação, um pouco mais de agilidade dele do que o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira me decepcionou, Ortiz. E vamos lá, cara. Vamos lá que, porra, de repente a gente pode começar a nossa escalada rumo à Série B amanhã. Fala, Guilherme. Grandes expectativas geram grandes frustrações, né? Não, vamos falar sério, vai. Eu espero que o Guarani esteja bem montado. Apenas isso. O resultado vai ser consequência do que o Guarani produzir dentro do campo. Espero um Guarani atento, né? Sem os vacilos, sem os erros de posicionamento cometidos recentemente, sem falhas defensivas. Eu gostaria de não ver a dupla ou o trio de zagueiros do Guarani marcando lá na linha intermediária, na linha média, né? Perdão de novo. Na linha demarcatória do meio de campo, né? Isso nos custou alguns gols nos últimos dias, nos últimos jogos, né? Espero ver esse time mais atento. Espero ver esse time melhor posicionado. Espero finalmente contar com aquele revezamento de laterais, ou desce o direito ou desce o esquerdo, para formar um bom sistema defensivo. Vou me atentar às declarações do Pintado novamente na sua entrevista coletiva, né? Onde ele disse que já tinha a sua proposta de jogo pré-elaborada, né? Já estava definido como o time iria jogar, e que não tem nenhuma novidade ali, não tem nenhuma grande mudança, nenhuma grande novidade, nada muito difícil de assimilar. O que é isso? É o arroz com feijão. O arroz com feijão para o Guarani agora é encontrar equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque, né? Compactar um pouco mais. O que virá, não sei. Para mim, o técnico é o pintado, é o bordado, é o estampado, é o colorido, não importa. Agora não importa mais. Contrataram o técnico e vou ter que torcer para esse técnico dar jeito no Guarani, Guilherme. É só isso, né? O que virá é consequência daquilo que nós fizermos em campo. Espero que o Pintado monte um time coerente, né? Um time que quando sai a escalação a gente não diga, meu Deus, ai meu Deus, já pensou? Ele escala o time logo na estreia com o Ryan, por exemplo. Aí a gente vai ter que torcer mais ainda por Ryan, né? Já pensou a nossa situação? Vambora. Abraço, Guilhermão. Deixa eu passar aqui no nosso YouTube. Pintaram algumas aqui. Osmar Luiz, de Ariranha, São Paulo. Vamos ganhar, Guarani, desse CRB e sair dessa situação. É só torcer. Abraço, amigo. Quantos pontos precisamos para não cair? Davi, é difícil fazer essa projeção. Pelo recorte atual, o rebaixamento será definido com menos de 40 pontos, mas pelo recorte atual, esse número pode variar, né? Pode oscilar bastante. Lembrando que não é só o Guarani, né, que está na busca de reforços aí na janela de transferência. Todos os times, inclusive o Goiás, com um baita elenco, o Santos, com um baita elenco, né? Todos esses times estão buscando reforços também, né, nessa janela de transferências, né? Eu vou manter aqui a minha conta de 43 pontos, que sempre foi a conta necessária para evitar um rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Se é 43, nós vamos buscar 38 pontos, cara. 38 pontos em 27 jogos. É bastante ponto, né? Olhando assim, assusta. Se pudesse aconselhar o Pintado também, aconselharia ele a criar uma mini meta ali, viu? Cria uma mini meta curta ali para fugir do rebaixamento, com objetivos claros, bem traçados, né? Aproxima o time dessa mini meta aí e tal, né? Não sei, tá? Mas para mim, continuo na conta dos 43 pontos, a não ser que o campeonato, nas últimas 10 rodadas, nós teremos números mais concretos, né? Mas eu trabalho com 43, tá? Na projeção atual, menos de 40. Mas todo mundo deve dar uma reagida aí e tal. E espero que o Guarani reaja muito mais que todos eles, né, Davi? Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço para os Osmar Luiz também. Vamos ganhar do CRB, pô. Vamos ganhar do CRB. Né? Torcer pro Ituano dar uma tropeçada, a gente sai pelo menos da lanterna, né? Fala, Arpinha. Um abraço pra você, meu irmão. Eu vi você lá na foto, hein? Conversando com o treinador lá, né? Vamos embora. Fala, Ortiz, abraço, meu amigo. Segundo ontem, tá trabalhando forte. O Pintado disse que tá fazendo tudo com as peças que tem. Bom relato, Arpinha. Bom relato.
Ele teve ontem lá com o pessoal da Guerreiros da Tribo, né, reunido com o Pintado. Ele disse que está trabalhando forte, está fazendo tudo com as peças que tem. Aí já a primeira constatação, né, Guarpinha? Está fazendo tudo com as peças que tem, já mostra que não tem as peças ideais, né? Aí nós temos que novamente cobrar contratações assertivas do Guarani nessa janela de transferências, né? Vamos ver o que ele tem, vamos ver o que ele leva a campo. Espero um Pintado não levando o Guarani a campo num 4-3-3, hein? Você não, hein, Pintado? Você não, hein? Um abraço, Guarpinha. Dê um abraço no Indião, viu? Tô com saudade do Indião. Muito DM também. DM aumentando, né? O Wellington, Luiz Pinto, pendurados para o derby. O Wellington, pendurados para o derby nós saberemos depois dessa rodada, né? O derby é a próxima rodada. Pode ter jogador que tenha um cartão amarelo agora, leve o segundo, né? E tal. Não sei, vamos ver. Não, na verdade, você tem razão. Os pendurados serão definidos nessa rodada. Você tem razão. Quem tomar cartão tá fora. Vamos fazer isso hoje à noite, tá bom? À noite eu trago o levantamento para vocês, tá? Dos jogadores pendurados. Mas eu não tô preocupado com o derby, não. De verdade, eu tô preocupado com o CRB. É o jogo que me tira o sono nesse momento. O derby na semana que vem. Mas a gente traz isso hoje à noite, tá bom? A partir das 8 às 10, a gente traz a lista de pendurados do Guarani Futebol Clube, porque aí eu tenho que levantar a ficha do último jogo, né? A súmula do último jogo, junto com os pendurados anteriores. O Guarani recebeu bastante cartões recentes aí, né? Tá bom? Das 8 às 10 eu trago. Vem com a gente, vai no Radiosnet lá, das 8 às 10 a gente aborda esse tema. Abordo logo no comecinho do programa para te atender melhor, tá bom? Um abraço, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado por estar conosco. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa no WhatsApp aqui para eu já passar para o Cleiton Vendemiato, que é o nosso primeiro comentarista, né? O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. O momento é difícil, mas eu sou bugrino e ser bugrino nos últimos anos é sofrer. Como você sempre fala, vamos torcer para o Guarani sair desse buraco. Tudo o que desejamos é navegar em direção à conquista dos 45 pontos. 45 é muito. Que o nosso técnico recupere esse time e que no momento é muito fraco. Ortiz, acessei o Sou Mais Bem-Estar, lá tem dicas muito boas, parabéns ao idealizador. Eu falo isso pra vocês, pô, pra nós que é mais velho então, Dantas, pra tirar as dorzinhas do dia a dia é muito bom, velho, nossa. Tem dica até de dieta lá, pô, vale muito a pena, viu? Vai lá no Sou Mais Bem-Estar, tudo como se escreve mesmo, soumaisbemestar.com.br. Aí você vai ver lá um conteúdo bem legal, bem bacana. Vai ser pra 43 pelo menos, é lógico, 45 é melhor que 43, né, Dantas? Sair do buraco é um projeto de médio prazo agora. Não vai ser em uma rodada, 2, nem 3. Né? No mínimo 5, mas acho que mais. Tá? 12ª rodada, né? Então tem 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª. Faltam 8 jogos para acabar o primeiro turno. Vamos projetar o Guarani fora da zona do rebaixamento na última rodada do primeiro turno. Tá? Se conseguir antes, ótimo, muito melhor. Mas vamos projetar, e tem jogos muito difíceis agora, hein? Agora vem um leque de adversários muito difíceis para o Guarani, tá? Então vamos projetar um Guarani fora da zona do rebaixamento no final do primeiro turno, para fazer um segundo turno de manutenção mais clara, né? Vamos lá. Mas em 5 rodadas já dá. Em 5 rodadas dá pra gente ter uma noção aí se vai de fato concretizar isso ou não. Tá, velho, Dantas? Um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto. Vamos ouvir o Cleiton? Cleiton Vendemiato vem com seu comentário pré-gravado agora. Vamos ver o que ele traz pra nossa resenha. E a gente bate mais um papinho depois de ouvir o Cleiton Vendemiato. Solta a voz, Cleiton. Vamos junto. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde para nossa amiga ouvinte ligadas aqui na Rádio Planeta Guarani, nessa sexta-feira, 21 de junho de 2024, véspera de jogo do Guarani. E antes de falar um pouquinho do Guarani, deixa eu só registrar meus parabéns, né, Ortiz? No dia 12 agora a minha filha completou aniversário e hoje, dia 21, é aniversário do meu filho, do meu caçula, né? Nicolas está completando aí 19 anos de idade,
Então que possa ser aí um dia bastante feliz para ele, bastante agradável e um novo ciclo cheio aí de oportunidades e de bênçãos para ele nesse novo ano que se inicia, né? 19 anos, Ortiz, como eu queria ter os meus 19 anos, né? Tô meio longe, né? Ele mora em Campinas ainda, eu aqui em Santa Catarina, mas deixar um grande abraço e um beijão pro meu filhão aqui. Falando desse Guarani, Ortiz, um Guarani que tem aí uma estreia, que é o técnico Pintado, né? E o que a gente pode esperar do Pintado, né? O que esperar desse Pintado que vai enfrentar um CRB também ali meio que pressionado, apesar de ter jogos a menos, não tem uma campanha ali extremamente satisfatória. Então, eu espero que o Pintado tenha ali nesse tempo curto que ele teve para trabalhar desde a sua chegada, pelo menos organização, e principalmente dentro dessa organização, uma organização sólida defensiva. O Pintado foi volante, né, Ortiz? O Pintado sabe ali os meandros para poder fazer o processo de marcação funcionar. Então eu espero que ele dê essa consistência defensiva para a equipe do Guarani e, lógico, que a gente saiba ali aproveitar as oportunidades para, de repente, se for essa a postura que o Pintado vai adotar, saber utilizar as bolas que aparecerem para poder concluir e fazer. Guarani teve aí nas últimas 2 partidas a feitura de 5 gols, né, Ortiz? Então, a gente mostrou que o ataque pode funcionar se essa bola chegar lá na frente. Então eu espero muito isso do Pintado. Eu espero que ele, primeiro, faça com que o Guarani seja mais sólido defensivo, porque se nós fizermos 5 gols nas últimas 2 partidas, também é verdade que tomamos 6. Então o Guarani precisa de uma atenção especial, sim, no seu setor defensivo. E, já que o problema nosso, teoricamente, não é o ataque em si, porque quando tem as oportunidades, tem feito os gols, que a gente possa melhorar de alguma maneira a nossa transição, né? Se a gente tiver um setor defensivo que possa dar esse suporte e saber sair com essa bola fazendo uma transição, acho que nós temos tudo para poder fazer uma partida de melhor qualidade do que as últimas que viemos fazendo aí, e podemos, por que não, conquistar 3 pontos. 3 pontos fora de casa, 3 pontos contra um adversário também ameaçado nesse momento. Então, tudo isso pode ser componente para que o Guarani inicie aí uma reação à competição, né, para poder buscar aos poucos, né, sair da lanterna, depois se aproximar do 16º, ultrapassar o 16º e assim por diante, já que infelizmente é isso que nós brigamos aí nesse campeonato, né? Foi o que nos restou aí de briga para o restante da competição. Eu também quero ficar muito de olho, Ortiz, sobre o esquema que o Pintado vai colocar dentro de campo, né? Se a gente observar, já falei isso quando da contratação do Pintado, se a gente observar o Pintado escalando o Guarani no esquema 4-3-3, aí tem alguma coisa. O Pintado nunca trabalhou dessa forma. Pintado sempre foi um treinador que privilegiou um sistema defensivo bem postado. Então eu não acredito ver o Guarani do Pintado num 4-3-3. Pode até aparecer nesse sábado, pode, se ele resolver manter as mesmas coisas que vinham sendo feitas pelo pouco tempo de trabalho, mas eu repito, não acredito em ver um Pintado jogando com um time extremamente ofensivo ou com um time com 3 atacantes, porque não necessariamente um time com 3 atacantes é ofensivo se essa bola não chega lá para os homens de frente. Então esses são os ingredientes, né, Ortiz? No mais, aquilo que a gente já sabe, né? Anselmo Ramon lá na frente é um cara que faz gol, só não fez gol no Guarani, né? Só na sua passagem no Guarani é que ele não brilhou. Então é um jogador que sabe fazer gols, toda a atenção do mundo, né? Não só com ele, mas por fazer essa bola chegar até ele. Se o Guarani tiver essa consciência tática de matar a jogada e não permitir que o CRB chegue com essa bola lá no ataque, tudo isso pode contribuir para que o Guarani consiga essa vitória. É isso, meu amigo. Já deixando aí um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Coitão. Sabe que você trouxe um detalhe interessante aí, né? Eu não tinha parado para pensar. Será que o Pintado vai trabalhar essa saída de bola de 3, essa saída apoiada que o Guarani tem adotado, Coitão? Ou será que o Pintado vai fazer uma transição mais rápida, um jogo mais de ligação direta?
né? Mais um detalhe para a gente se preocupar aqui, né? Eu não me lembro do Pintado trabalhando com saída de bola daquele jeito, né? Que a gente não gosta, a bola toda hora pingando ali no pé do goleiro e tal. Eu não me lembro do Pintado fazendo isso em outros trabalhos, né? Então, mais um ponto para a gente se apegar aí, né? Tudo é incógnita, né, Cleiton? Tudo hoje, pra gente, nesse pré-jogo, esse é o pré-jogo mais difícil de fazer de todos, porque é um treinador novo, né? Um treinador novo, nós não sabemos que conceito ele traz, o que ele traz nesse pré-jogo, nós não sabemos a ideia dele, nós estamos analisando um Pintado de outros trabalhos, né? Não um Pintado de trabalho no Guarani. Acho que vai pesar muito a orientação ali do Marcelo Cordeiro também, que foi quem comandou a equipe nas últimas rodadas, né? O Camacho está fora do jogo, tá? Para muitos não é desfalque, mas é desfalque, tá? Qualquer jogador do Guarani que esteja fora acaba sendo desfalque, né? Nós estamos lamentando aqui a ausência do Jefferson, porque o Vinícius Cauê é extremamente pior que o Jefferson, né? E vamos torcer, meu velho. Nós temos que ganhar, não dá para escolher mais o adversário, né? Não dá mais para escolher o adversário. Agora é buscar vitórias, né? Buscar vitórias quem quer que seja o adversário. E é um concorrente direto, né? Deixa eu trazer a resposta para o nosso amigo lá do YouTube, que pediu os pendurados para o derby. Vamos lá. Abrindo o press kit aqui do Guarani, o press kit da última partida, né? Do empate com o Ituano. O Guarani tinha pendurados o Bruno Oliveira, o Camacho, o Chay, o Diogo Matheus, o Luan Dias e o Reinaldo. Né? São 6 jogadores pendurados. O Camacho tomou o 3º cartão amarelo, então tem 5. O Bruno Oliveira, o Chay, o Diogo Matheus, o Luan Dias e o Reinaldo. Tomaram cartão amarelo pelo Guarani na última partida. O técnico interino Marcelo Cordeiro, então não conta. O Vinícius Cauê, lateral direito. O Anderson Leite. E só, o resto foram cartões amarelos. E o Camacho, né, que tomou o 3º, está suspenso, tá? Vamos ver se o Anderson Leite está divertido. Vamos lá. Anderson Leite estava divertido, está pendurado. Anderson Leite está pendurado, tá? É o único que entra entre os novos pendurados. Então o Guarani volta a ter 6 pendurados. Quem são os pendurados para o derby? Se tomarem cartão amarelo, estão fora do derby. Bruno Oliveira, o Chay dificilmente entra em campo, né? O Diogo Matheus, não sabemos também se entrará em campo. O Luan Dias, o Reinaldo e o Anderson Leite. Esses são os jogadores do Guarani pendurados para o derby. Se tomarem cartão amarelo, não jogam o derby da outra semana, né? Do domingo, tá bom? Então, para não ficar devendo mesmo a informação, desculpa, eu devia estar preparado, viu? Devia estar preparado para essa, viu, Wellington? Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado e tá aí rapidinho para vocês. São jogadores pendurados do Guarani. Se tomarem cartão amarelo, não jogam o derby, tá? Valeu, obrigado pela mensagem. Então, torcer, né? Torcer, 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 torcer. É a camisa que vai jogar, é a camisa que nos representa, né? O resto é consequência. O Guarani não pode mais escolher adversário. Ele tem que ganhar jogos, seja em casa, seja fora. Chegou o momento da competição que para sair dessa zona de rebaixamento não tem mais jogo fora, não tem mais jogo em casa, é tudo jogo. E sendo jogo tem que ganhar, né? O Davi Martins voltou. Ortiz, quantos reforços vão chegar? Porque precisamos pelo menos 2 zagueiros, 2 laterais e um meia de criação. Eu acho que nós precisamos de mais, Davi. Eu acho que nós precisamos de 2 zagueiros com condição de serem titulares ou de brigarem pela titularidade, concordo contigo. 2 laterais, seria bom, mas eu acho que o Guarani contrata no máximo um lateral para jogar do lado esquerdo, tá? Eu acho. Um volante já chegou, né? Chegou um atacante que eu acho que o Guarani não precisa. O Guarani precisa buscar um meia, até porque nós vamos debater um tema agora, numa mensagem de um outro amigo aí, de saída de meia do Guarani, né? O Guarani precisa de 2 atacantes de beirada de campo que sejam mais efetivos do que os atuais, tá? Antes eu falava aí de um número de 9 jogadores. Eu continuo achando, nós precisamos de 9 jogadores. Independente de quem saia do elenco, nós precisamos contratar 9 jogadores. Nós precisamos contratar pelo menos isso, para a gente poder sonhar com alguma coisa. Agora, se saírem mais jogadores, nós vamos contratar mais ainda. Porque aí nós não podemos sair dessa segunda janela de transferências com um elenco curto de novo, né? É hora de encorpar esse elenco também, é hora de dar número, de dar opções ao treinador, né? O treinador tem que ter opções para montar um time diferente, né? Seja ele quem for,
né? E se o Pintado tomar 3, 4 pau aí direto, vai cair também. Aí vem outro treinador. E aí esse treinador vem depois da janela de transferência, já não pode contratar mais ninguém, né, velho? Aí o bicho pega, né? Então, esse é o momento. A última chance do Guarani se refazer é essa, né? Ô, Carlos Silva, vamos lá. Ou ganhamos o derby ou vamos rumo à Série C. Parelheiros, capital com o Guarani. Mas por quê? Ganhar do CRB não é importante, ô Carlos Silva? Ganhar do CRB não vale nada? O derby é mau jogo, velho. O derby vale 3 pontos, o CRB vale 3 pontos também. Tem que ganhar os dois, né? Tem que ganhar os dois. Eu não entro nessa de que, ganhou o derby e não precisa fazer mais nada no campeonato. Eu não sou dessa turma não, viu? Um abraço pra você, meu amigo. Nós vamos ganhar muitos jogos, cara. Muitos mesmo, viu? Muitos mesmo. Deixa eu ver com o Márcio Carvalho aqui no nosso WhatsApp. O Elias Aredes soltou uma bomba agora que a dívida do Guarani subiu assustadoramente, num valor absurdo segundo a fonte dele. Não é segundo a fonte dele, é segundo o próprio balanço do Guarani, Márcio. Mas aí eu tenho que, não é colocar panos quentes, mas eu tenho que contemporizar dizendo o seguinte: o balanço de um clube ele reflete a realidade do último dia útil do ano, né? Então você pega todos os compromissos até 31 de dezembro e lança lá, né, como endividamento de curto prazo. Nós não sabemos quanto disso foi pago, né? Nós estamos em maio, hoje nós estamos em junho, né? Nós estamos já terminando o mês de junho, Ortiz, acorda. De dezembro nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e quase junho inteiro, né? São 6 meses já decorridos. Então eu não sei o que daquilo já foi pago, Marcinho, tá? Mas o balanço do Guarani reflete a realidade do clube no dia 31 de dezembro. E no dia 31 de dezembro, a dívida recente de curto prazo do Guarani era de mais de 20 milhões de reais. Isso consta no balanço. Isso é fato, tá? Eu tenho um pouco de critério para falar sobre esse tema. Por quê? Porque não basta eu pegar o número, eu também teria que ter acesso ao consolidado de pagamentos, né? Ao que foi pago. Por quê? Porque também tenho que, mais uma vez, lembrar vocês, tudo que é adiantamento entra nesse balaio aí também, de endividamento de curto prazo. Adiantamento é cota, adiantamento é VGV lá da Magnum, tudo é adiantamento para um processo de recuperação judicial, tá? Parcelamento de venda de jogador é adiantamento, então entra meio que enganosamente nesse balaio também, né? Então, vamos aguardar. Eu não tenho a informação, eu não passo informação pela metade. O balanço reflete a realidade do clube até o dia 31 de dezembro. Nós estamos no dia 21 de junho, né? Então, muito daquilo que está lá deve ter sido pago. FGTS também está incluído nisso aí, o Guarani está recolhendo FGTS, né? Então, tudo o que consta lá, alguma coisa daquilo já pode ter sido paga, né? Como eu não tenho esse acesso, eu não posso trazer a informação apurada, tá bom, Marcinho? Um abraço, meu irmão. O Marcelo, boa tarde, Ortiz e planeteiros. Boa tarde, Marcelo. O Guarani está liberando o meia Gustavo França, que na minha opinião é melhor que todos os meias que temos no elenco. Aí a diretoria entende que Alan Dias, Chay e Bruninho, não é Bruninho, é Bruno Oliveira, jogam mais. Como ter esperança que vai dar certo com esses meias, um pior que o outro? Sem meia não vai a lugar nenhum. O que você acha? Vai chegar um meia de verdade? Ele mesmo corrigiu aqui, né? O Bruninho é o Bruno Oliveira, valeu. Se o Guarani está liberando, e a informação veio pelo jornalista Lucas Rossafa de que o Londrina está acertando a contratação do Gustavo França, o Claudinei Oliveira deve ter indicado, né? Mostra que o jogador não é tão ruim assim, era de confiança do Claudinei, que recentemente trabalhou no Guarani, inclusive, né? Eu não concordo com essa liberação, e o Guarani se obriga a trazer um meia, porque a informação que nós temos é que o Chay também não faz parte dos planos, tá? O Alan Dias e o Bruno Oliveira não são suficientes para tocar o setor do Guarani. Se o Guarani liberar esses dois jogadores, ele vai se obrigar a trazer pelo menos um e um brabo, um de muita qualidade. Onde ele vai achar esse jogador, eu não sei, mas ele vai ter que buscar. Passa a ser obrigação, né, Marcelo? Passa a ser obrigação buscar, né? Um abraço, meu amigo. Valeu, Jair. Já falei do tema aqui também. Um abraço para você, Jair Sampaio. Tamo junto, tá bom? E o Bruno Veiga, a última que temos aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Ortiz. Acho que o novo treinador não é o favorito de nenhum torcedor. Mas talvez essa mudança possa revitalizar o time e trazer algumas melhorias, principalmente no setor defensivo.
O problema é que a direção do clube precisa fazer um esforço real para engajar os torcedores, o que, creio eu, será muito difícil de acontecer, seja pelo tamanho do desafio ou pela vontade dos diretores. Na sua opinião, o que poderia ser feito para aproximar o clube da sua torcida, que atualmente estão tão distantes? Além, é claro, de conquistar vitórias em campo. Já mandou para mim a figurinha aqui, né? Porra, ficou interessante. Cara, a cara dele naquela foto, a hora que eu vi, eu comecei a dar risada. Você falou da foto engraçada do Pintado na reunião com a Guerreira, já tem figurinha dele rolando. Pois é, cara. A cara do Pintado ali olha, ficou engraçada, né? Bruno, muita gente fala que eu sou muito chato quando eu falo de comunicação. Mas o caminho para tudo passa por uma boa comunicação. O Guarani precisa fazer uma comunicação direta com o seu torcedor. Para engajar esse torcedor, para tentar, né, trazer esse torcedor para o seu lado de novo. O Guarani precisa fazer uma comunicação direta com o seu torcedor. O Guarani precisa dos seus dirigentes vindo a público. O Guarani precisa responder às demandas que estão sendo trazidas constantemente, oficialmente. Tá? O Guarani precisa se justificar sobre muita coisa que tem acontecido no seu intramuros. O Guarani precisa melhorar dentro do campo. Os jogadores do Guarani têm papel importante nisso. Os jogadores, o Guarani tem à sua disposição um canal que ele não utiliza, que é a TV Guarani. O Guarani utiliza muito pouco a TV Guarani. Eu comparo o trabalho da TV Guarani com o trabalho de outros canais e eu vejo uma comunicação apenas para abastecer veículo de imprensa, com vídeos de treinamento e bastidor de jogo quando ganha. Só tivemos um bastidor nessa temporada, nesse brasileiro, né? Entrevistas coletivas, são materiais para abastecer a imprensa. O Guarani precisa imediatamente fazer uma campanha de reaproximação. Como é que você faz uma campanha de reaproximação? É botando o jogador para falar, para conversar com o torcedor, mas não pergunta camarada, gente, é realmente fazendo a real, fazendo o cara falar sobre a real. Não é criar um mundo paralelo e tal, vamos nessa, torcedor, contamos com você para sair dessa situação. Não, é o cara assumindo, fazendo a sua meia-culpa lá, né? Olha, nós temos noção de que nós poderíamos estar numa situação muito melhor do que aqui estamos. Nós queremos acertar, e para acertar nós precisamos de vocês. Né? Os dirigentes lá prestando contas diariamente ou semanalmente dos seus atos. Né? O Guarani precisa se aproximar do seu torcedor, mas nesse momento é o momento de dar para o torcedor, não de receber. Como eu vejo uma incapacidade do Guarani de adotar essa linguagem de comunicação, eu digo que nesse momento é uma relação que só será aprimorada com vitórias. Vai ficar exclusivamente por dentro do campo. Tá? Mas o extracampo é extremamente necessário para que clube e torcida se reaproximem. Hoje nós vivemos um divórcio absoluto. Um divórcio absoluto onde um não conversa com o outro, fica o dito pelo não dito o tempo todo e o Guarani não se posiciona sobre absolutamente nada. Tá? Vejo muito difícil isso acontecer, mas se fizer um trabalho correto, tem que ser feito, né? Tem que se reaproximar, né? Vamos voltar rapidinho aqui para o nosso YouTube. O Carlos Silva, faz muito tempo que não vejo um time e uma diretoria tão incompetente. Ganhar do CRB lá, Deus te ouça, Ortiz. Com esse time, com essa diretoria incompetente, com pintado de técnico, somente Deus para nos ajudar. Daniel Paulista não é bobo não. Conheço bem o Daniel Paulista, aliás, Carlos. Conheço bem o Daniel Paulista. Mas é futebol, né? Futebol é imponderável. Diretoria não entra em campo. Diretoria contrata time, mas não entra em campo, né? Então, são 11 contra 11. O Daniel pode errar numa escalação, a gente pode acertar numa escalação e ganhar o jogo. Isso não nos faz melhor do que o CRB. Mostra que nós jogamos melhor do que o CRB e ganhamos o jogo deles, né? O Gordão, fala Gordão. Boa tarde, Ortiz. Algo que acho que falta também é a identificação do torcedor com o jogador símbolo. Tínhamos o Regis, agora ao meu ver estamos sem nenhum. Talvez o Paraíso. Caio Dantas, para mim é o grande candidato a ser esse cara, viu, ô Gordão? Um abraço para você também. Para mim, Caio Dantas é o candidato ideal, cara. É o cara da alegria, é o cara que pode fazer gols, né? É o cara que você pode se identificar muito com o torcedor do Guarani.
O Guarani precisava usar essas imagens, já que paga a imagem, né, direito de imagem para o atleta, né? E o Osmar Ruiz, morei 30 anos em Campinas, sou da época de Capitão, Careca, Bozó. Que saudade, quase todos os finais de semana eu estava no Brinco, Osmar. Nessa época eu também frequentava o Brinco, mas eu era mais novinho, véio. Eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, né? Tava quase sempre no Brinco, aliás, estava sempre, né, no Brinco, infernizando meu pai para ir em todos os jogos. Tinha minha almofadinha lá do Guarani, minha bandeirinha do Guarani e tal. Era um tempo bom, né, cara? Neneca, Mauro, Gomes, Edson, Miranda, Zé Carlos, Renato, Zé Não, Capitão Careca e Bozó, né? Um time insuperável, é o único time campeão brasileiro no interior, né? Então, isso já mostra que é um time glorioso, né, do Guarani Futebol Clube. Que dificilmente será repetido, tá? Dificilmente. Jogando Série B de Campeonato Brasileiro, então, é impossível repetir esse nível de time, né? Por isso que eu sempre digo que o Guarani precisa sair da Série B o mais rápido possível. Apesar de alguns torcedores constantemente rebaterem dizendo vai para a Série A para passar vergonha. Eu prefiro passar vergonha na Série A do que continuar sendo coadjuvante no ostracismo do futebol chamado Série B, né? Eu prefiro, tá? O Guarani só se recupera subindo para a Série A, velho. Enquanto ele estiver na Série B, ele tá patinando. E se ele cair para a Série C, então ele anda para trás, né? Que ele não ande para trás, né? Já que esse ano subir não vai acontecer, né? Vamos lá, vamos ouvir o comentário do Beto Toledo, então. Estamos chegando na reta final do programa já. Solta a voz, Beto. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 21, sexta-feira, 21 de junho, sexta-feira, o mês de festas juninas vai avançando. Hoje já tem quermesse para tudo quanto é lado, né Ortiz? Amanhã também, domingo, é um mês gostoso para comer bolo de milho, pamonha, milho cozido, tomar um quentão e um vinho quente. Esse mês de junho é o mês da gastronomia, né? Vamos dizer assim. Ortiz, rapidamente, primeiramente já vou pedir desculpa se vazar algum barulho aí, tá? Porque hoje eu tô gravando da rua, tá bom? Tentei procurar um lugar mais calmo aqui, mas não tá fácil não. Então já peço desculpa de antemão aí se vazar algum ruído. Ortiz, bom, vou falar rapidamente sobre o CRB, tá? Pra gente poder focar um pouquinho mais nas possibilidades do Guarani aí. O CRB, ele vinha jogando com um esquema 4-4-2, né? Bem definido, com 2 meias e apenas 1 e 2 atacantes lá na frente. Chegou a jogar num 4-5-1, né? E aí só tinha o Anselmo Ramon mais espetado, e ele fazia um meio campo com 3 volantes ali, Rômulo, o próprio João Pedro, Falcão, né? E entrava com 2 meias, e aí variou entre o Raí, o Léo Pereira, enfim. Teve algumas variações aí entre os meias, mas ele chegou a jogar até nesse esquema 4-5-1, hein, com 3 volantes, 2 meias, os 2 meias abrindo, né? Cada hora aparecendo para um lado ali, enquanto os volantes avançavam, e só o Anselmo Ramon avançado. Não vem bem, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, o time do CRB. Mas é um time interessante, é um time que no papel é bem interessante. Avançou, foi longe na Copa do Brasil, chegou à final da Copa do Nordeste, perdeu apenas nos pênaltis para o forte Fortaleza, então é um time copeiro, parece que se desgastou um pouco aí nessa fase de Copa e teve um início difícil. E também lembrando, né, que ele tem 2 jogos a menos, então ele se encontra aí na parte de baixo da tabela, mas tem jogos a menos, dependendo do resultado desses 2 jogos a menos, ele pode se destacar, não chegar lá na parte de cima, mas pode pelo menos encostar, né, no bloco mais alto da tabela. É um time perigoso, tem alguns atletas que vale a atenção, né? O Anselmo Ramon tem feito muitos gols, o Léo Pereira é um meia de um pouco mais de velocidade, né? Nesse time aí, então tem que tomar cuidado também com isso. Ele é um meia que costuma cair mais pelos lados nessa formação, né? O GG tem sido mais um meia de armação de fato no meio campo, e o Léo Pereira é o cara que dá opções. Então deve cair pelos lados aí. Eu acredito nessa formação aí, a do GE tá como se fosse um 4-3-3, né? Mas eu enxergo isso como um 4-4-2, tá bom? Com o Léo Pereira sendo um meia, talvez um pouco mais pelo lado direito ali, mas jogando realmente como meia, tá bom? É assim que eu enxergo. Depois, na hora que começar o jogo, a gente tenta entender de fato. Bom, sobre o Guarani, Ortiz, o Guarani, assim, são muitas dúvidas que pairam, mais uma vez, né? É impressionante, porque a gente não viu ainda o Pintado jogar, né? Como que o Pintado vai para campo, o que tá passando pela cabeça dele, como ele tá
planejando, né? Qual a proposta dele, o que ele planeja para entrar em campo. Se ele vai jogar de uma maneira mais reativa, com um time mais fechado, se ele vai jogar propondo só que com meio campo forte, porque também é possível, né? Você reforçar muito o meio campo e tentar propor. Se ele vai tentar propor com 3 atacantes, marcação alta, marcação de bloco médio, a gente não tem a menor ideia do que o Pintado vai propor para essa partida, né? O que ele vai levar a campo. A gente pode tentar aqui fazer um exercício de imaginação, né? Sabendo com o que a gente tem à disposição. Bom, primeiro, o Vladimir não deve mudar, obviamente. Acho que o Heitor é a melhor opção pro lado direito nesse momento. E aí você tem a dupla de zaga, o Léo Santos e o Bacelar, os dois estando à disposição, é o que deve acontecer. Bom, do lado esquerdo já começa o problema, né? Porque o Jefferson, pelo que eu entendi, não volta, né? E a gente tem um problema seríssimo com o Vinícius Cauê. Então a gente tem um problema sério aí de como montar o time. O que dá para fazer nesse caso, Ortiz? Dá para ou colocar o Diogo Matheus na direita e trazer o Heitor de novo para jogar torto, né? Eu não concordo com isso, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de acontecer. E dá também para entrar, lógico, dá para entrar com o Vinícius Cauê, né? Ele a entender que foi um primeiro jogo e que o Vinícius Cauê pode evoluir, colocar o Vinícius Cauê lá pela esquerda com o atleta da posição. E tem a possibilidade de ele colocar o Vinícius Yudi, né? Colocar o Yudi lá e ver o que o Yudi pode fazer, entendeu? Talvez dando um pouco menos de liberdade, montando um esquema diferente, né? Ele como um lateral um pouco mais preso, não indo no fundo, só indo na boa, né? Ou seja, só indo quando ele realmente percebeu o espaço vago ali. E aí dá um pouco mais de liberdade para quem estiver atuando pelo lado esquerdo, de repente montar até um 4-3-3, e aí já vou chegar lá na frente já com o Vinícius de hoje. Então essa é uma outra possibilidade, tá bom? Entra com os 2 volantes, o Anderson Leite, eu acho que o Matheus Bueno voltando vai pro jogo, né? O Camacho deve sentar no banco aí. E aí ele montaria com um meia, nesse caso, ou o Luan Dias ou o Bruno Ferreira, e 3 atacantes lá na frente, né? O João Vitor e o Ayrton voltando e mais enfiado o Caio Dantas. Existiria essa posição, essa possibilidade, porque daí ele dá mais liberdade pro Ayrton, cobra menos do Ayrton voltar, né? Para poder marcar, não faz a dobra com o lateral e pede para um dos volantes ou um dos meias começar a ocupar aquele espaço ali, prende um pouco mais esse lateral, dá mais liberdade pro Heitor, faz a partir do momento que ele passa do meio campo, que ele vai avançar, ele segura 3 jogadores na faixa de trás do gramado. Normalmente você segura 2, né? Segura os 2 zagueiros, então ele passa a segurar 3 jogadores, prende um pouquinho mais o Vinícius Yudi para dar liberdade. Essa seria uma das opções, tá? Enfim, não tenho ideia do que o Pintado propõe. O que eu faria, Ortiz? Eu montaria um esquema num 4-4-2, com uma linha de 4 bem resolvida atrás, né, bem alinhada, com o Heitor, o Léo Santos pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Bacelar e na lateral esquerda, o Vinícius Yudi. E aí eu colocaria 3 volantes, tá? Entraria com os 3, o Matheus Bueno sendo o pilar, o volante do primeiro pivô, o Anderson Leite mais pelo lado direito e o Camacho mais pelo lado esquerdo, tá? 3 volantes no time, Beto. E apenas um meia, para ir joga pra cima, vamos ver se o Bruno Oliveira ou o Luan Dias, porque infelizmente nenhum dos dois até agora mostrou que tem muita condição de ser o meia do Guarani, né? Mas enfim, quem conduz melhor essa bola, quem pisa um pouco mais nela e dá um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, né? Quem cadencia um pouco mais o jogo é o Bruno Oliveira, né? O Luan Dias é um cara mais ofensivo, mais flecha pro gol. Então talvez eu entrasse com o Bruno Oliveira para cadenciar um pouco, para ganhar um pouco mais de posse de bola no meio campo. E lá na frente, no ataque, eu entrava com o Caio Dantas e com o Ayrton mais aberto pro lado esquerdo. E aí o Bruno Oliveira, quando precisar ocupar aquele espaço pelo lado direito, o próprio Anderson Leite descendo. E aproveitar também, né, com isso, a movimentação do Heitor, né? Como o Heitor é um lateral que faz o fundo, aproveitaria essa movimentação dele. Seria isso, Ortiz, isso que eu faria, ou isso que essas são as opções do Pintado. Vamos ver. Amanhã às 16 horas a gente descobre. Maravilha, Ortiz? Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Beto. Vou fazer algumas correções rápidas, né, no seu comentário, mas antes ele manda mais uma mensagem esclarecendo essa situação aí do Pintado, né, e tal. Vamos lá. Ortiz, só fazendo uma correção rápida, né? O Pintado jogou 2 derbys, tá? Defendendo a piruada, tá bom? Foi aquele de 2009, vencemos por 1-0. E o do ano passado, aqui no Brinco de Ouro, o gol do Bruno José, 1-0. O do primeiro turno ainda era o Felipe Moreira, tá bom? Aquele empate 1-1,
derby do silêncio, derby em que o Bruno Mendes calou o Chiqueirão, Ortiz. Só corrigindo então, tô ouvindo uma galera falando aí que ele tem 3 derbys, na verdade não, tá? Naquele derby ainda era o Felipe Moreira, que inclusive teve a melhor campanha da chitaiada naquela passagem, né? Foi demitido, mas era o cara que tinha a melhor campanha. Abraço! Valeu, Beto. Obrigado pela correção, que melhor ainda, né? Porque só fez a nossa alegria, só perdeu, né, derby, pela piruada, né? Fez a alegria da torcida bugrina, então que agora ele continue fazendo e nos traga a vitória no derby. Só torcendo, né? É torcida. Isso é torcida pura, mas eu não quero falar de derby ainda não, cara. Eu quero falar do CRB. Beto, só uma ponderação rápida, né? E depois ele mesmo fala que, quando eu fiz a correção do Camacho estar suspenso, né? Porque 2 vezes você cita o Camacho, você fala primeiro que ele deve voltar para o banco e depois você bota na sua escalação ideal e tal, mas ele diz aqui que onde ele falou Camacho era o Kaique. Eu vou tentar, Beto, entrar na cabeça do Pintado agora e vou tentar escalar o Guarani do Pintado para essa partida, tá? O Guarani do Pintado deve ir a campo com Vladimir no gol, Heitor na lateral direita. A dupla de zaga do Guarani deve ser formada pelo Douglas Bacelar e pelo Pedro Henrique. E na lateral esquerda vai jogar o Vinícius Iuji. O meio de campo do Guarani vai ter o Léo Santos, vai ter o Matheus Bueno e vai ter o Anderson Leite e o Bruno Oliveira. E lá na frente vai ter o Ayrton e o Caio Dantas. Eu acho que esse vai ser o time que o Pintado vai levar a campo. Mas não é informação, é achismo e observação. Tá? Na entrevista coletiva ele deixou muito claro que ele precisa buscar o equilíbrio defensivo. Então eu acho que dessa forma ele consegue encontrar um bom equilíbrio defensivo. Quer mudar o sistema? Muda. Traz o Léo Santos para fazer um terceiro zagueiro centralizado ali. Tá? Mantém o meio de campo. Você vai para um 3-5-2, né? 3-5-2 não, né? Porque o Vinícius hoje não é um ala, ele é um lateral. Ele é um zagueiro, né? Um volante, perdão, que vai jogar improvisado pela lateral, né? Não vai dar nunca o dinamismo de um ala, apesar de tê-lo feito na última partida, né? Eu acho que esse vai ser o time dele, mas é só achismo, tá, Beto? CRB é um time perigoso, é um time que se projeta para 15 pontos, né? Se ganhar os 2 jogos que tem a menos, pode fazer 15 pontos, né? Com 15 pontos encosta muito ali na parte de cima da tabela, mas precisa ganhar os jogos, né? A campanha do CRB até agora é ruim. Foi bem na Copa do Brasil, foi bem na Copa do Nordeste, mas uma campanha na Série B ruim. Copa é Copa, campeonato é campeonato, né? Copa é jogo eliminatório, você faz um jogo lá bom, ganha, elimina o adversário, e Série B é regularidade, né? Na regularidade o CRB vem mal. Isso é uma esperança que eu tenho para o jogo de amanhã, né? Agora, o time mesmo nós vamos saber amanhã, velho. Vambora. Vamos torcer e... 4h20, hein, Beto? 4h20 a gente tenta no ar amanhã. Ou por volta disso, tá? Abraço, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pelo material, viu? O Bruno Veiga aqui no nosso YouTube. E outra também, Ortiz. Estando na Série A, corre esse risco de cair pra Série B. Estando na Série B, a gente corre o risco de cair pra Série C, que é infinitamente pior. Era melhor a gente estar passando vergonha na Série A hoje do que vergonha que estamos passando na Série B. Assina embaixo, Bruno. Assina embaixo. Gustavo Barbosa. Ortiz, você sabe o que tem acontecido nos bastidores do departamento amador do Guarani, atual categoria de base? Aparentemente, meninos que se destacam antes de subirem ao profissional estão sendo vendidos. Eu não tenho essa informação não, Gustavo. Ele cita aqui, ou disponibilizados por motivos desconhecidos. Vídeo zagueiro Vini Amaral, que se destacou na Copinha e simplesmente foi dispensado pelo clube e pouco tempo depois apareceu em um time de Portugal. Bom, tem contrato, né? Todos os jogadores têm contrato. Se o contrato venceu, resta saber se o empresário também tinha interesse na permanência do atleta. O que eu sei dizer é que 4 ou 5 jogadores do Guarani foram emprestados lá para um time de Minas, né? Que está jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano é o Ipatinga, né? Está jogando a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Era um jogador, entre eles o Bruno, né? O Bruno Meia. Jogadores que poderiam ser interessantes nesse momento para estar compondo. O Theo Lanza está emprestado lá, né? O grande problema das categorias de base, Gustavo, antes de levantar uma lebre sobre atos dolosos aí ao clube,
Eu preciso dizer que o grande problema das categorias de base do Guarani é a falta de oportunidade para o atleta. Isso torna o clube desinteressante para qualquer empresário, inclusive. O atleta da base hoje já tem um staff de empresário todo por trás dele, tá? Se o empresário percebe que o seu jogador não vai ter oportunidade, ele força a barra para uma saída também. Isso também pode estar acontecendo. O que eu posso dizer até por relato, né, relatos que tenho recebido, porque não sei se você sabe ou não, eu estou proibido de acessar o Brinco de Ouro da Princesa desde o dia 19 de fevereiro, né, fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses já, em que eu não posso acessar o Brinco de Ouro, então eu fico meio impossibilitado de conseguir esse tipo de informação, né? Só bebe a água fresca quem vai na fonte. Eu não tenho possibilidade de ir à fonte já há 4 meses, tá? Só para tentar justificar aí o que eu estou te falando agora, né? O que eu posso te dizer por relatos é de que uma das pessoas que mais tem se alterado nas reuniões de conselho de administração é o Gustavo Rosolém, que é o integrante do CA diretamente ligado às categorias de base do Guarani. Tá? Ao ponto de ter se desentendido sobre não utilização de jogadores da base. As discussões estão grandes por lá. Tá? Tão grandes. Isso é informação de bastidor. Mas o que eu sei é que as discussões estão bem grandes e bem pesadas por lá. Tá? Isso é o que eu posso falar. De resto, eu não tenho muita informação, não. E o Dario João deixa um boa tarde. Boa tarde, Dario João, para você também, viu? Tamo junto. Obrigado pela mensagem. Voltar aqui para o WhatsApp para a gente passar a régua no programa. O Marcelo. Ortiz, o Guarani poderia usar a TV Guarani para passar jogos do Sub-20. É possível? Sim, plenamente possível. Plenamente possível. A TV Guarani pode transmitir jogos do Campeonato Paulista Sub-20. Pode transmitir do Sub-15, do Sub-17 também. Pode. Mas para isso é preciso querer, né? É preciso querer. Né? Precisa saber se o Guarani quer, né? De verdade, eu vou dizer assim, o Guarani ele faz um ótimo trabalho de comunicação para abastecer os veículos de imprensa. Ele fornece entrevista coletiva em vídeo de alta qualidade, o canal de TV não precisa nem mandar o seu cinegrafista lá, porque ele tem a imagem em altíssima qualidade para usar na sua programação. Ele fornece entrevistas coletivas, né, nessa altíssima qualidade aí, né, vídeos de treinamento e só. Mais nada. Recentemente, até no nosso grupo interno aqui de trabalho, eu mandei um link. A TV Avaí, por exemplo, a TV Avaí transmite os jogos. É como se fosse rádio, nesse formato aí de YouTube, né? Com a câmera virada para os narradores, comentaristas e tal. Transmite jogos para os torcedores do Avaí. Jogos do time profissional. Né? Tudo é possível, viu, Marcelo? Basta ter vontade. Tá? Basta ter vontade. O Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz e amigos. Não sei se já passou a arbitragem para o jogo, só vou colocar o árbitro, é o Sávio Pereira Sampaio. Cara, eu não passei, mas eu também já tinha buscado essa informação, viu, Marcelão? Deixei para você passar aí, mas o Sávio é preocupantíssimo, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, né, velho? Esse cara já cansou de prejudicar a gente, né? Já cansou de prejudicar a gente, cara. Então vamos lá, vamos para a arbitragem então. É o Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal, auxiliado pelo Lucas Torquato Guerra, também do Distrito Federal, e o Renner Santos de Carvalho do Acre. Quarto árbitro é o José Ricardo Vasconcelos Laranjeira, lá de Alagoas. O árbitro de vídeo, mais um ponto preocupante, o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Ciro Chaban Junqueira, do Distrito Federal. Esse eu confesso que eu não conheço. Mas tanto o árbitro quanto o VAR são desesperadores, Marcelo. Já pode preparar a vinhetinha aí, ó. Pode preparar a vinhetinha que teremos fortes emoções no jogo de amanhã, vindas da arbitragem e do VAR, viu, Marcelão? Um abraço, amigo. O Guilherme Sampaio, o Ortiz não seria o contrário, Luan Dias cadencia mais a partida e o Bruno Oliveira é mais rápido e acelera mais? Eu vejo assim. Nenhum dos dois está conseguindo fazer isso, Guilherme. Nem o Luan Dias, nem o Bruno Oliveira. Nenhum dos dois. O Luan Dias não me agradou em nenhum momento. E o Bruno Oliveira, apesar de ser mais cadenciador de jogo e tal, eu não acho ele mais rápido. Tá? Eu acho que o Luan Dias, sim, é um jogador em tese mais rápido, até porque joga mais adiantado. Ele joga mais próximo do atacante.
O Bruno Oliveira já é um meia que vem buscar a bola lá de trás, tá? Ele é um meia que parte com a bola nos pés, mas nenhum dos dois tem feito isso, não. Nenhum dos dois, de verdade, tá? Um abraço, meu irmão. E o Fabirata é a última aqui. Boa tarde, meu amigo Ortiz. Boa tarde, Fabirata, o sumido. Que bom tê-lo aqui. A última mensagem pra gente foi no dia 20/5, faz mais de um mês já, hein, Fabirata? Abandonou a Rádio Planeta Guarani, hein? Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você, tamo junto. E amanhã tem jogo, né? Vamos torcer. Chega, né? Falamos bastante já. Só passando aqui rápido. Mais uma. Não, mas nem eu disse isso, Gustavo. Eu não quero fazer acusações levianas porque não tenho como provar, mas como o mercado dos meninos da base se tornou algo bem atrativo para agentes e dirigentes, tenho indícios de que tem algo podre por aí. Acredito que se alguma investigação for realizada nesse sentido, vai encontrar algo bem sujo. Nem eu disse que você está fazendo, eu só disse que eu não posso fazer porque eu não tenho a informação, né? É difícil obter qualquer informação apurada há 4 meses sem pisar no brinco de ouro, viu, Gustavo? De verdade, faz 4 meses que eu não posso pisar no brinco por determinação do presidente do Conselho de Administração, André Marconato, e de parte do Conselho de Administração do Guarani. Então, nesse momento eu nem sou a pessoa mais indicada para levantar essa lebre, tá? E material investigativo com a imprensa de Campinas, esqueça, isso não vai acontecer. A imprensa de Campinas acha que é só pão e circo, nada além disso deve ser feito, viu? Boa parte dela, né, pelo menos, né? Então, mas é estranho, né? Você vê jogadores que você tem uma baita expectativa, como o Theo, como o Bruno, né? O Meia, o Bruno Paulo, o Meia, o Bruninho, e tantos outros aí, né, que não tem oportunidade e aparecem emprestados aí para Ipatinga da vida, né? O caso do Vini sendo dispensado e depois aparecer em time de Portugal, né? É estranho. É estranho. Você tem razão, tá? Tá bom, pessoal? Pagamos todas as mensagens aqui, tanto no YouTube quanto no nosso WhatsApp, né? E vambora. Vambora que à noite tem mais. À noite eu volto na versão light do nosso Boa Noite Bugrão. A gente bate mais um papo aí de 1 hora, 1h30, nesse pré-jogo do Guarani. Vamos falar das nossas expectativas aí. Quem sabe pinta alguma pré-escalação do Guarani e tal. E a gente pode debatê-la aqui com vocês, tá bom? Agradecendo muito ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Tá acabando o YouTube, hein? Hoje é dia 21, semana que vem é a última semana de outubro na Rádio Planeta Guarani, tá bom? Aí a gente volta só pro Radiosnet. Vai ser muito legal passar mais essa semana com vocês aqui. E na semana que vem a gente faz a última, tá? Fica o convite, vem com a gente, você aí do Bugre Online, né? Audiência exclusiva do Bugre Online. Vem com a gente no jogo amanhã, vem curtir. 4h20 a gente tá aqui, torcendo pro Guarani, vamos torcer junto, tá bom? Torcer, né? Torcer tudo que a gente pode fazer, tá? Muito obrigado a todos que apenas ouviram, a todos que apenas assistiram, a você, meu amigo represeiro, obrigado, tamo junto e vamos junto até o fim. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!